Atenção, atenção e atenção. Eu vou passar a ler, em seguida, uma nota oficial da CGADB, emitida no dia 24 próximo passado. Nesta nota, o presidente da CGADB está se manifestando oficialmente, informando que abriu um processo disciplinar contra o pastor Efraim Soares de Moura, pelo fato dele ter sido noticiado na mídia televisiva que havia, pelo Ministério Público, uma investigação contra ele envolvido no desvio ou na subtração de dinheiro de contas. Assistam aí a nota e depois eu tenho algo a falar à CGADB e à Umadene sobre tudo isso que vem ocorrendo aqui no estado de Pernambuco e que eles não têm feito absolutamente nada. Assistam a nota. A Convenção Geral dos Ministros das Assembleias de Deus do Brasil, CGADB, por seu presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, através da presente nota oficial, vem a público manifestar-se quanto aos fatos noticiados pela imprensa em 24 de outubro de 2021, apresentando o pastor Efraim Soares de Moura em Tubiara, Goiás, como peça-chave em práticas criminosas no desvio de valores em contas bancárias. A gravidade das denúncias investigadas pelo Ministério Público do Estado de Goiás, enquadradas nas leis das organizações criminosas número 12.850/2013 e artigos 171 e 133 do Código Penal Brasileiro, também indicam o referido ministro como protagonista do esquema criminoso. A CGADB não coaduna e não admite tais práticas por quaisquer de seus ministros e já determinou a instauração do devido processo ético disciplinar em desfavor do pastor Efraim Soares de Moura para aplicação das medidas disciplinares cabíveis previstas no Estatuto, Regimento Interno e Código de Ética e Disciplina, observado o devido processo legal. Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2021. Pastor José Wellington Costa Júnior. O Ministério Público de Pernambuco está investigando uma denúncia envolvendo um deputado e uma vereadora. As informações sobre essa denúncia estão aqui, olha, no nosso portal g1.com.br/pe. De acordo com o Ministério Público, o deputado estadual Adalto Santos, do PSB, e a vereadora do Recife, irmã Aimee, do PSB, são suspeitos de contratar 2 funcionários que nunca prestaram serviço na Assembleia Legislativa nem na Câmara Municipal do Recife. O inquérito que foi instaurado aponta que esses 2 funcionários devolviam parte do dinheiro que recebiam, uma prática ilegal conhecida como rachadinha. O Ministério Público informou que também está sendo investigado o pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele é suspeito de fazer parte do esquema. Membros da Assembleia de Deus realizaram ontem à tarde um protesto na Avenida Mário Melo, no bairro de Santo Amaro, no Recife. O motivo é denunciar irregularidades cometidas pelo pastor presidente Ailton José Alves. Funcionários da igreja estariam vinculados à ALEP, que é a Assembleia Legislativa do Estado. São deputados. Tem um bocado de deputado que se elegeu dentro da igreja. São deputados evangélicos, tem católico e por aí vai. E tem vereador também na Câmara Municipal do Recife. Então, esses funcionários receberiam salários da ALEP e da Câmara, que seriam pagos por políticos membros da igreja, sem nunca terem prestado serviço no gabinete. Ou seja, funcionário fantasma. O Ministério Público disse em nota que não irá se pronunciar, mas está reunindo elementos comprobatórios para formar qualquer tipo de opinião acerca dos fatos. Ailton José Alves está envolvido no crime de rachadinha. Denúncia. Investigado pela Polícia Federal do Brasil, investigado pelo Ministério Público, investigado pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, não somente com o crime de rachadinha, do qual ele, como líder, envolveu. Olha, pastor Wellington Bezerra da Costa, preste bem atenção. Pastor José Carlos de Lima, preste bem atenção, vocês dois prestem bem atenção. O Ministério aqui de Recife, Estado de Pernambuco, sob a liderança de Ailton José Alves, se envolveu o presidente, pastores auxiliares, evangelistas, presbíteros, diáconos, no crime de rachadinha
desvio do dinheiro público. Empregava em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Pernambuco membros da citada igreja que não compareciam ao expediente e tinham os salários desviados em benefício do pastor Ailton José Alves. 4. Em face da notícia de que o pastor Ailton José Alves é investigado pela Polícia Federal nos autos do inquérito policial IPL 075-2019 pelo uso das dependências da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco para a propaganda eleitoral do noticiado José Adalto Santos, à época candidato ao cargo de deputado estadual, encaminhe-se cópia da presente notícia de fato à Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco para conhecimento e adoção das providências que julgue pertinentes. 7. Designa audiência para o dia 15 de outubro de 2019, às 14 horas, para ouvir os investigados, José Adalto Santos, Ailton José Alves, que o convite para que a depoente exercesse cargo comissionado no gabinete da vereadora Aimee Silva de Carvalho foi feito ao seu esposo, fulano de tal, através do pastor Ailton José Alves, que ao tomar conhecimento de sua exoneração recebeu de volta o cartão bancário e ao consultar sua conta corrente constatou que havia sido sacado todo o dinheiro na conta. Inclusive, a mesma encontrava-se negativa, que deu conhecimento deste fato a seu esposo e este falou com o pastor Ailton José Alves, que ficou de resolver a situação, que teve conhecimento através de seu esposo, fulano de tal, que o pastor Ailton José Alves havia determinado que a mesma seria nomeada para o gabinete do deputado Adalto Santos. Ailton José Alves tratando de ilicitudes, tá certo, com os seus auxiliares, tratando de crimes, desvios de dinheiro público, conforme aqui o depoimento, nas Santas Sextas. Que certa feita, a depoente questionou a vereadora Aimee sobre o seu 13º salário e férias que não teriam sido repassadas. E esta teria dito que obedecia, preste bem atenção, obedecia aos seus superiores. Que perguntado quem eram esses superiores, a depoente afirma que era uma equipe de pastores. Rachadinhas envolvendo o gabinete do deputado Adalto Santos e a vereadora Aimee, incluindo vários pastores da Assembleia de Deus, cuja coordenação, segundo informações, era feita essa coordenação, essa maestria, pelo gestor Ailton José Alves. No dia 27 agora, irmãos, foi protocolado no Ministério Público Estadual uma denúncia-crime contra a presidência da nossa igreja e o deputado estadual Adalto Santos e também a irmã Aimee. No período em que ficou nessa superintendência da Assembleia de Deus Pernambuco, recebia seu salário pelo gabinete, observem, pelo gabinete do deputado estadual Adalto Santos, ao qual era vinculado como funcionário, mas trabalhava na IADPE. Observe, o irmão, o pastor, era funcionário na Assembleia de Deus Pernambuco, mas era vinculado como se fosse funcionário do gabinete do deputado Adalto Santos, cuja campanha do Adalto Santos foi realizada com dinheiro da igreja e com apoio e participação direta do gestor presidente Ailton José Alves, pois mantinha uma parceria com esse gestor para que o deputado empregasse em seu gabinete membros ou pastores da IADPE com a finalidade de pagar ao pastor Ailton José Alves pelo apoio e patrocínio de sua campanha. O vínculo e a remuneração foram acertadas entre o pastor Ailton José Alves e o mencionado deputado estadual Adalto Santos, pois o interesse do pastor era se prevalecer do dinheiro público em detrimento do exercício particular do noticiante, ou seja, do pastor que está denunciando, fazendo uma casadinha, entre aspas, com o deputado que pagava ao autor desta representação com dinheiro público. Essa prática do pastor presidente da IADPE é uma constante com muitos membros da igreja que temem por suas famílias. E aí o pastor continua na denúncia dizendo: a pedido de Adalto Santos, do pastor Ailton, que necessitavam de uma pessoa de extrema confiança para empregá-la no gabinete do deputado, a sua remuneração seria derivada para pagamento de outros componentes, que de igual modo também trabalhavam na campanha eleitoral. Foi indicada, veja só, a esposa do pastor que está denunciando aqui, a senhora fulana de tal, que nós estamos omitindo por enquanto.
que também foi vinculada ao gabinete do evangelista e deputado Adalto Santos entre 2017 e 2018, recebendo a quantia bruta paga pela Assembleia Legislativa de R$ 13.615. Entretanto, recebia apenas o valor de R$ 500, que eram entregues ao denunciante, no caso ao pastor esposo da irmã, pela indicação de sua esposa. E isto feito pelo gabinete do deputado, que tinha o cartão e senhas para manusear a conta da esposa do denunciante, já que todos os documentos estavam nas mãos do deputado em conluio com o pastor Ailton José Alves, que diretamente e indiretamente administrava os gabinetes dos políticos da IADPE, deputado Adalto e vereadora Aimee. Mas virão aqui alguns irmãos da igreja que participam do gabinete de Adalto, onde está sendo investigada essa questão da rachadinha com a presidência da igreja, uso de dinheiro público pela direção da igreja. Então essas questões estão sendo apuradas aqui pela BRAC, e a BRAC é uma delegacia muito responsável. Participaram aqui de rachadinha indicadas pelo deputado, vereadora e presidente da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, que controla e domina esses gabinetes. E essas pessoas, infelizmente, caíram na malha da justiça, seja através da sua própria renda, seja através de investigação policial, vão ter que vir aqui depois assumir perante a lei as suas responsabilidades penais. Mas por que Ailton José Alves não vai fazer nada? Porque essa denúncia também foi feita contra Ailton José Alves. Quem denunciou esse pastor também denunciou Ailton José Alves. Esse pastor estava sendo investigado pelo Ministério Público, Ailton José Alves também estava, porque conforme a mesma acusação está lá no Ministério Público, já denunciamos aqui, Ailton José Alves não só participava, mas era o coordenador e o mentor da rachadinha, dessa ilegalidade. E diga-se de passagem, na denúncia está aí no Ministério Público, não somente o Ailton José Alves como coordenador, mas pastores, esposa de pastores, a denúncia está aí, evangelistas, presbíteros e diáconos envolvidos no desvio do erário público. Ministério Público do Estado de Pernambuco, 15ª Promotoria de Justiça e de Defesa da Cidadania da Capital. Promoção e defesa do patrimônio público. Assunto: taxonomia 10012, dano ao erário. Objeto: investigar, sob a ótica da improbidade administrativa, a conduta do deputado estadual José Adalto Santos, que, em retribuição ao apoio e patrocínio recebido do pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco durante a campanha eleitoral, empregava em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Pernambuco membros da citada igreja que não compareciam ao expediente e tinham os salários desviados em benefício do pastor Ailton José Alves, bem como a conduta da vereadora Aimee da Silva Carvalho, que desviava em benefício próprio os salários pagos à servidora lotada em seu gabinete na Câmara Municipal do Recife, a qual, por sua vez, não prestava qualquer serviço ao ente público. Noticiados: José Adalto Santos, Ailton José Alves, Aimee da Silva Carvalho, instauração de inquérito civil. Portaria número 027/2019. 4. Em face da notícia de que o pastor Ailton José Alves é investigado pela Polícia Federal nos autos do inquérito policial IPL 075/2019 pelo uso das dependências da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco para a propaganda eleitoral do noticiado José Adalto Santos, à época candidato ao cargo de deputado estadual, encaminhe-se cópia da presente notícia de fato à Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco para conhecimento e adoção das providências que julgue pertinentes. 7. Designa audiência para o dia 15 de outubro de 2019, às 14 horas, para ouvir os investigados José Adalto Santos, Ailton José Alves e Aimee da Silva Carvalho. Notifique-se com intervalo de 1 hora. 8.
remeta-se cópia da presente portaria ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público e Social, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Corregedoria Geral do Ministério Público, para fins de conhecimento, bem como à Secretaria-Geral do Ministério Público, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Pernambuco, Recife, 18 de setembro de 2019. Áurea Rosane Vieira. Irmãos, a paz do Senhor e boa tarde para todos. Nós estamos agora saindo aqui da Delegacia de Combate ao Crime Organizado, a DRACO, onde eu acompanhei o depoimento do nosso presbítero Jonathan Renato, onde ele relatou tudo aquilo que os irmãos já conhecem, os irmãos já sabem, sobre os desvios existentes lá na tesouraria através da direção da igreja. E o presbítero Jonathan vai agora falar como foi o depoimento dele. Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Meus irmãos, viemos aqui, como o Dr. Miguel já falou, intimados, né, pela delegacia da DRACO. Recebemos uma intimação e viemos cumprir essa intimação aqui para prestarmos os esclarecimentos e falarmos tudo aquilo que nós tínhamos de conhecimento dentro tanto do projeto Cidadania quanto situações de desvios de condutas e finalidades dentro da instituição IADPE. E passamos aqui, irmãos, quase 3 horas de depoimento e agora estamos saindo daqui. Tudo foi feito, irmãos, para a glória de Deus. Viemos cumprir uma determinação judicial e cooperarmos com a justiça, e é isso que nós estamos querendo, que tudo seja esclarecido e Deus haja ao seu devido tempo dentro dessa situação. Pastor Wellington da Costa Júnior, queremos cobrar da CGADB e da UMADENE concomitantemente uma imediata intervenção aqui no estado de Pernambuco, também abrindo um processo disciplinar contra o presidente desta instituição aqui no estado de Pernambuco, IEADPE. Não somente contra o gestor presidente Ailton José Alves, mas contra toda a sua diretoria, que a partir de 2016 foi denunciado no Ministério Público Eleitoral, no Ministério Público, na Polícia Federal, na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, tem denúncias de envolvimento no uso do erário público, erário já é público, mas a gente diz redundantemente. Ailton José Alves, juntamente com parlamentares do Projeto Cidadania, fizeram um conluio através de rachadinha para meter as mãos no erário público e subtrair do Estado o dinheiro que deveria ser destinado para a população, para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a limpeza, para a geração de emprego. O Ailton, é isso que eu estou lhe dizendo, o Wellington Bezerra ou o Wellington da Costa Júnior. Como é que vocês admitem? Essas denúncias vêm desde 2016, mas os fatos vêm ocorrendo desde 2010. Ailton José Alves com seus parlamentares envolvidos no desvio do erário público. Inclusive, deixamos aqui neste vídeo um acordo de não persecução feito pelo deputado envolvido na rachadinha com Ailton José Alves, no qual ele admite a culpa, assume a culpa, confessa e faz um acordo de não persecução penal para se livrar da pena. Aí eu pergunto, esse ministério de Ailton José Alves tem consagrado evangelistas que metem a mão no erário público. Tem consagrado evangelistas que são verdadeiros agressores e transgressores dos bons princípios e dos ensinamentos de Jesus. Nós temos feito aqui 3 protestos. Estão aí as denúncias na mídia, na Rede Globo, na Rede Aratu, na TV Aratu. Nós temos denunciado, temos mostrado insistentemente. E vocês, durante todo esse período, têm mandado representantes aqui tentando abafar toda essa questão, levantando-se contra nós, dizendo que nós somos rebeldes, caluniadores e cheios de demônios, quando na realidade os demônios estão incrustados na direção dessa administração do estado de Pernambuco. E vocês, quando aqui chegam para dar apoio, cobertura e livrar Ailton diante da igreja de Deus, vocês também estão sendo servos de Satanás. Porque vocês estão sendo coniventes com o erro, com as irregularidades e com os desvios de conduta. É assim, de ano em ano, o ego de Ailton José Alves é afagado dizendo que ele é um homem de Deus, dizendo que ele é o anjo da igreja, dizendo que ele é ungido de Deus, quando na realidade ele é o idealizador,
o mentor, o coordenador de todas essas irregularidades dentro desta administração. Então, exigimos de vocês um tratamento isonômico, assim como vocês fizeram em Goiânia, Goiás, contra o pastor Efraim Soares de Moura, pelo fato de ter sido noticiado na televisão. O envolvimento dele em corrupção e também noticiado que ele está sendo investigado pelo Ministério Público. E eu pergunto, o que vocês vêm fazer aqui no estado de Pernambuco apoiando Ailton José Alves? Então, isto é uma vergonha. Quando nós dissemos aqui, pastor Wellington da Costa Júnior, que vocês são apoiadores, acobertadores de pecados, dizemos isso com prova cabal. E vocês, aí em São Paulo, Ministério do Belém, estão todos cegos, surdos, mudos, que não falam, não se pronunciam? Nós, como servos de Deus, não estamos fazendo outra coisa a não ser exigir a correta ou o correto cumprimento do estatuto e da doutrina bíblica na qual aprendemos. Vocês saibam que inúmeros irmãos têm sido perseguidos, processados, excluídos pelo fato de estar denunciando. Enquanto o denunciado continua arbitrariamente exercendo o cargo de presidente desta instituição. Então, a Igreja de Pernambuco exige de vocês um tratamento isonômico, assim como vocês fizeram com o pastor Efraim Soares de Moura. Venham aqui em Pernambuco, enquadrem no processo administrativo, disciplinar, excluam e exonerem dessa diretoria não somente o Ailton José Alves, como todos os seus pastores, diretores. Essa é a realidade. Estratificamos aqui, pastor José Wellington da Costa Júnior, apenas fragmento do que tem sido as denúncias com provas cartoriais, processuais contra Ailton José Alves e sua administração, sendo apenas uma amostragem, mas que cabe a vocês fazer a diligência, investigar e instaurar o processo disciplinar. Depois de escutar todas essas denúncias, todas essas provas, depoimentos no Ministério Público, depoimentos na Polícia Federal, depoimentos na Delegacia contra o Crime Organizado e Combate à Corrupção, aí eu pergunto, CGADB, ADEME, o que é que vocês vão fazer? Vão ficar de braços cruzados? Vocês têm medo de quê? Vocês têm, me desculpa a expressão, entre aspas, como dizem, culpa no cartório? Eu ia dizer outra expressão, mas preferi dizer essa mais leve. Então, se vocês não têm a capacidade, se vocês não têm a hombridade, se vocês não têm o temor de Deus para agir com justiça, vocês peçam exoneração e deixem o cargo e voltem aos bancos, porque de outra sorte vocês serão cobrados e muito bem cobrados. Não por homens, não pela justiça terrena, mas pela fiel e imutável e infalível justiça de Deus. Que Deus em Cristo a todos abençoe.